No ano de 2019, Saulo Ribeiro escreveu o livro Livre, o que o dependente e sua família precisam saber para vencer o vício e suas consequências, tratando nesse livro como dependentes de drogas lícitas e ilícitas podem receber ajuda de familiares e parentes e principalmente de ações psiquiátricas. Dessa forma, fizemos perguntas acerca do tema. Entrevistamos hoje Saulo Ribeiro, coordenador do projeto Cidade Viva, com ação ao cuidado de dependentes químicos. Durante mais de uma década, a Fundação Cidade Viva atuou com grande relevância no cenário atual com cuidado de dependentes químicos, alcançando com isso grandes honrarias, como o da Secretaria Nacional de Política sobre as Drogas, o diploma de por contribuir significativamente nas ações de implementação e fortalecimento da política nacional sobre as drogas. Saulo, como funciona o projeto com os dependentes químicos aqui no Cidade Viva? Certo, quando a Cidade Viva começou, João Pessoa só tinha praticamente uma comunidade terapêutica. E aí ela começou pelo viés social, então a gente instituiu uma comunidade terapêutica para daí ter todo o trabalho. Isso foi em 2004, só que hoje em João Pessoa a gente tem praticamente mais de 40 comunidades terapêuticas, entre as legalizadas e as que não são. Como são muitos trabalhos, o que a gente faz hoje? Hoje a gente não trabalha com internação especificamente. A gente trabalha com um grupo de ajuda mútua, que é um grupo semanal, em que as pessoas vêm, tanto a família acompanhada, que são os codependentes, como os dependentes. E nos casos de necessidade de internação, a gente encaminha para os locais. A gente conhece muita comunidade terapêutica, clínicas também, então a gente mais tem esse papel de direcionar. Então hoje o nosso foco com o dependente em si é o grupo de ajuda mútua, a internação por instituições parceiras, o cuidado com os codependentes são os familiares, e os trabalhos de prevenção, tanto em trabalhos com escola, tal, que a gente faz, grupos em instituições diversas, instituição de acolhida de crianças, abrigos, presídios e por aí vai. E mais esse trabalho que é toda mais uma rede mesmo, não é especificamente só a comunidade terapêutica, é uma rede. E quais seriam as maiores dificuldades assim, que vocês enfrentaram com o tratamento dos dependentes químicos? O maior problema com o tratamento com dependente químico é porque o dependente químico ele é um doente, né? A dependência química é uma doença, ela tem um cadastro internacional da doença, ela está lá sintetizada. E o problema é ele se ver como doente. Então muitas vezes a família ela também não sabe como agir, e ou o dependente químico ele é tratado como um caba safado que não quer nada com a vida, ou então ele é tratado como um coitado. Coitadinho, então vamos ajudá-lo, só que ajudá-lo de uma forma errônea. Então existe muito desequilíbrio de como cuidar do dependente químico. O problema principal seria a conscientização dele quanto ao seu problema. A partir do momento em que ele é consciente disso, fica mais fácil você ter um tratamento eficaz com ele. E qual seria a relação entre a internação compulsória e a política dos direitos humanos? Se há uma violação, se é podemos dizer assim, um mal necessário? Veja só, tem muita polêmica quanto à internação compulsória, né? Vocês são da área de direito, então vocês sabem que existem pontos diferentes nisso. Existe a internação em que ela tem um viés da família ter uma ação nisso, e tem um viés de apenas a justiça em intervir nesses casos. O que é que eu acho? Eu acho que os direitos humanos, eles não servem apenas ao indivíduo, mas ao todo. Então, a partir de que momento eu considero que seria necessário haver uma internação sem a voluntariedade daquele que está no âmbito da doença, da dependência química? É quando esse cara começa a colocar outras pessoas em risco. Por exemplo, existem casos em que a pessoa está na sua casa, ela tira tudo que os seus familiares têm, ela começa a colocar em risco as suas famílias. A gente lida com muito caso em que o cara começa a ameaçar a sua família, em que o cara agride a sua mãe, o cara mora sozinho com sua mãe é uma senhora idosa, então ele vive de agredi-la para que ele consiga a droga. Então, em casos como esse, eu recomendo que haja internação realmente compulsória, porque esse cara ele está não apenas trazendo um prejuízo para ele, mas trazendo um risco para outras pessoas. Então existe muito aquela política hoje de, não, peraí, a pessoa tem liberdade. Beleza, mas a liberdade dele está deixando outras pessoas sem liberdade. Então, a partir do momento em que ele coloca outras pessoas em risco, tira a liberdade das outras pessoas, aí eu creio realmente que tem que haver algo mais incisivo nesse sentido. E durante o tratamento, você entenderia que o tratamento com um dependente químico ele seria algo mais sistemático, mais questões assim jurídicas, ou há uma influência sobre quesitos de moral e de ética? Veja só, a dependência química ela é uma doença, só que assim como
por exemplo, uma diabetes, ela inicia a partir de um processo de um desequilíbrio alimentar, a dependência química ela não se torna já uma doença. Ela tem uma série de questões que levam o indivíduo a isso. Quando a gente lida com dependência química, a gente pode ir para a estatística. No Brasil, aproximadamente 3% das pessoas que passam por tratamento, aliás, das pessoas que passam por um CAPS, por exemplo, aproximadamente 3% se reabilitam. Então é um número extremamente baixo. Em comunidade terapêutica, o número médio é 27%. Mas por que o número é tão alto, apesar de 27% parecer baixo, ele é tão alto quando se compara com os tratamentos? Porque comunidades terapêuticas, aí a gente deixa de lado as que trabalham de forma errônea e tal, mas no todo, o que geralmente elas fazem? Elas trabalham muito a questão da reeducação do dependente químico. Então, questões relacionadas à moral, elas têm muita influência na reabilitação do adicto. Porque, principalmente, o viés da espiritualidade. Quando o dependente químico ele tem um viés da espiritualidade sendo trabalhado na reabilitação dele, ele não presta contas apenas da sua saúde. Ele presta contas a uma comunidade, porque ele começa a dizer, caramba, eu tenho que mostrar realmente que eu sou uma pessoa diferente, como também ele tem um fator mais metafísico. Tem Deus que olha para mim e me quer restaurado. Então, esses fatores trazem muita influência na reabilitação do dependente químico. Isso a gente, se for ver em pesquisa, você vai ver que isso tem muito resultado. Então, questões relacionadas à espiritualidade, questões relacionadas a questões morais. É muito mais fácil o cara continuar envolvido com droga quando ele não está tendo uma vida de promiscuidade, uma vida de prostituição, quando ele está indo para uma igreja, que a gente chama de fatores de proteção. As pessoas que têm mais uma vida de mais equilíbrio, se a gente falar assim, o cara não bebe, não fuma, não se prostitui, é muito mais fácil que esse cara não caia na dependência química. Uhum. Como o projeto do Cidade Viva é um projeto religioso, você poderia me dizer alguns pontos em que a religião, dentro do tratamento, ela traria alguns aspectos assim beneficentes para o dependente químico, porque dados mostram também como nos presídios taxas de reincidência elas diminuem com o encontro com a religião. No caso dos dependentes químicos, isso também segue a mesma linha? Segue. Mais ou menos isso que eu falei antes. Quando o dependente químico ele tem um compromisso espiritual, quando ele tem um compromisso com uma comunidade, quando ele crê em um ser superior, quando ele crê em Deus, ele passa a ver a sua vida numa perspectiva diferente. Então, ele não tem mais aquela coisa do a minha vida é só prazer. Porque o que leva alguém a usar droga? É a busca pelo prazer. Qualquer coisa que a gente faça em desequilíbrio é a busca pelo prazer que foi feito de forma desequilibrada. Se eu me alimento com muito doce, eu estou buscando prazer por meio do doce. Se eu estou usando crack, ninguém faz, eu vou destruir minha vida, vou usar crack. Não, ele está querendo ter um prazer. Então, como na religião, como no envolvimento espiritual, a pessoa ela está na prática deixando muitos seus prazeres de lado, isso para ela vai ser o que a gente chama de fator de proteção. Vai ser um gatilho a menos para que ela possa ter o uso das drogas. Então, a reincidência ela é menor. Ela não se isola, ela não se anula. Mas a reincidência na dependência química é menor, porque agora ele tem mais compromisso com alguém a mais, com a comunidade cristã e com Deus. Ok, Saulo, foi muito bom ter essa entrevista com você e agradecemos pela disponibilidade. Nada.